Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre os verbos no pretérito indefinido e pretérito imperfeito no indicativo. A ver, então, vamos a pensar aqui. ¿Quién es Julieta Venegas? Es una cantante que nació el 24 de noviembre de 1970 en California, Estados Unidos, pero creció en Tijuana, México, donde estudiou música desde os 8 anos. Aqui a gente tem um pequeno fragmento da história de quem seria, né, Julieta Venegas. Reparem, como já te has dado conta, os vocábulos são verbos que relatam um hecho no passado. Esses verbos eles estão destacados. Nasceu, cresceu e estudou. E estão falando sobre ações no passado. E qual é esse passado? Pretérito indefinido. Como que a gente conjuga os verbos no pretérito indefinido? Temos lá o verbo começar, crescer e seguir. Eu vou começar de trás para frente. O verbo seguir e o verbo crescer, eles terminam, as conjugações, as desinências deles são iguais dos verbos em ir e ir. Então é lá, identifiquei, crescer, a conjugação é ir, tiro ela, o que sobra é o meu radical. C, R, E e o C. Seguir. Identifiquei a conjugação é ir. Terceira conjugação. Tiro ela lá. O que sobra é o meu de radical. S, E, G, U. E a terminação eu coloco I, iste, io, imus, isteis, ieron. Cresci, cresciste, cresceu, crescimos, crescistes, cresceram. Segui, seguiste, seguiu, seguimos, seguisteis, seguiram. E aqui o verbo começar, conjugação ar, tiro ela, o que sobra é o meu radical, C-O-M-E-N, seta. Só que repare aqui, ó, não é seta e sim C. Por quê? Porque a gente não tem ZE, então a gente substitui o C, o Z, a letra seta, por C. E vai ficar como? Comecei, começaste, começou, começamos, começastes e começaram. Então, os verbos no pretérito indefinido da conjugação ar vão ter como desinências e, aste, o, amos, astes e ar. A ver? Quando queremos contar hechos passados, situações passadas, expressar ações separadas do presente, sem importar o período de tempo, a gente costuma utilizar a conjugação qual? Pretérito indefinido. Aqui temos uma historieta de Gaturro. Ayer tuve un sueño, Agatha. ¿Qué soñaste? Estaba por ahí y me encontré con una idea. Era una idea linda, interesante, nada genial, pero una idea al final. Caminaba y caminaba, buscando un lugar donde quedarse. Una mañana llegó hasta el gobierno, encontró la cabeza de un político y se metió. A ideia, tranquilo? E, né, a Agatha perguntando. O Joe, aos 5 minutos, ou seja, fugiu. Não puedo resistir la soledad. E a gente tem aqui os verbos que eles estão sublinhados, né? Tuve, sonhaste, encontrei, chegou, metió e o Joe, que são verbos, são ações falando do passado, pretérito indefinido. Só que além desses verbos, a gente tem o pretérito imperfeito. Olha lá, estava, era e caminhava. Mas qual que é a função do pretérito imperfeito? A gente utiliza para descrever acontecimentos repetitivos ou habituais no passado. E também utilizamos para fazer um contraste entre o presente. Então, eu pego o passado e o presente. Quando eu faço esse contraste, eu vou utilizar o pretérito imperfeito e não o indicativo. Então, só para repetir aqui, ó, estava, caminhava e era são pretéritos do imperfeito. Tranquilo? Muito bem, como que a gente vai conjugar? O verbo estar e o verbo caminhar. Conjugação ar, ambos. Estava, caminhava, estavas, caminhavas, estava, caminhava. Reparem que yo e a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, a terminação é igual, aba. Nosotros estávamos, vosotros estáveis e eles e elas estavam. O caminhava vai ser igual. Qual que é o diferencial aqui? O era, o ser, perdão. O ser aqui vai ser era, eras, era, éramos, erais e eram. Ele é irregular. Agora aqui, ó. La casa de mis abuelos foi muito pequena, pero muito cômoda. A gente tem um erro, uma forma inadequada aqui, que é o foi, certo? Que aqui está a ideia de passado acabado, só que não é um passado acabado. E todos os dias me levantei temprano e ia ao cole. Esse me levantei está num passado como se fosse acabado, mas não é. Por quê? Porque é uma situação que acontecia, algo habitual. Era na casa muito pequena. E me levantei não é porque todos os dias é uma ideia de algo frequente, habitual, por isso
me levantava. Aqui nós temos as referências. Bom, exército. Neste vídeo, nós falamos sobre o pretérito indefinido e imperfeito no indicativo. Espero que vocês tenham gostado. Hasta luego!